Vamos abrir nossas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 35 a 40. Pedir para abrir a luz da igreja, nós possamos ficar melhor. João, capítulo 6, versículos 35 a 40. Versículos serão projetados também, caso você tenha sua Bíblia, e você pode acompanhar conosco a nossa versão, vai ser a versão entre uma versão internacional. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos orar? Pai, estamos diante da palavra e rogamos ao teu Espírito Santo que venha falar conosco nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa dirigir a nossa pregação e tudo que falarmos, ser sintonizado com o desejo do Senhor para o teu povo nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pensa num cara corajoso. Sou eu. Abra macho. Abra macho. Mineiro. Nascido em Mosca Seca. Terra de Coronel Menino. Onde não se brincava. Tudo se resolvia na ponta da espingarda. Nós saímos de férias agora nesse mês de janeiro. Depois de 7 anos, eu resolvi voltar com a minha família ao Beltrão. E para fazermos uma foto, há 7 anos atrás, eu tinha feito com a minha filha. Só que a minha filha cresceu. E há 7 anos atrás, ela queria ir certos brinquedos, ela não podia, então ela não tinha tamanho. Agora ela tem. E o pior que agora ela tem também um poder, não só de no brinquedo, como também de conhecimento do pai corajoso dela. Ela disse: pai, vamos comigo naquela montanha russa invertida, chamada Fireway, a maior montanha russa da América Latina. E eu falei assim: minha filha, poxa, pai, vamos uma vez com você então. Então tá bom. Sabe aquele tipo de promessa que você não pensa para fazer? Quando você chega na hora, você treina. E afinal de contas, você não está nem imaginando a situação, ou fica pensando: vai demorar muito para chegar esse dia. A gente foi, nós entramos na fila, entramos para participar da montanha russa, e a cada momento que eu dava um passo a mais, o meu coração acelerava um pouco mais. Mas eu sou corajoso. Homem de coragem. E nós fomos e entramos na fila, e eu fui a primeira vez, e falei: eu vou filmar isso. É óbvio que eu não trouxe a filmagem. É óbvio. Mas eu filmei tudo aquilo. E foi muito interessante, foi muito gostoso, foi um momento bem bacana, bem legal, e eu acabei gostando tanto que depois voltei mais 11 vezes, se não me engano. Foi muito legal. Só que numa dessas vezes que eu fui, sentou atrás de mim um senhor e uma senhora, e eu fiquei pensando: o que eles estão fazendo aqui? Com aquele olhar de preconceito, confesso eu. Um senhor de mais ou menos uns 55 anos, uma senhora de mais ou menos uns 53 anos. Aí alguém vai dizer: senhora, é a sua mãe, né? Se bem que ele falou: Anelisa parecia o meu pai e minha mãe. Mas o pior que parecia demais meu pai e minha mãe. Aquele estilo do interior, sabe? Aquele jeitinho de interior, jeitinho de mineirinho. E foram. E eu só estou ouvindo aqui atrás os comentários: ai, meu Deus do céu, meu bem, você tem certeza? Meu bem, você tem certeza?
não, meu bem, vamos, nós viemos até aqui. Poxa, vamos nesse brinquedo, e foram. E à medida que foi subindo, eles foram dizendo, ai Jesus, ai Jesus. E era muito alto, e quando chegou lá em cima, que quando ela dá aquela descida, o ai Jesus demorou uns 40 segundos, porque o Jesus agarrou, ai Jesus. Quando terminou o brinquedo, quando eles terminaram, o homem corajoso desce e diz, não sei o que nós viemos arrumar aqui, doideira nossa, né? Tem sentido isso não? Que sentido tem alguém subir no brinquedo para passar medo? Que sentido tem? Estou com as minhas pernas bambinas, eu não consigo nem andar, dizia ele. Eu olhei para ele e ainda brinquei, corajoso, olhei para ele e brinquei, vamos de novo? E ele, você é doido? É ruim, não faz o menor sentido sentar nessa cadeira, ter o coração acelerado de medo e sair daqui quase morrendo com um ataque do coração. É assim também a vida. Às vezes a gente olha para a vida e ela é como uma montanha russa. A gente pensa assim, que sentido tem você nascer, passar esse monte de dificuldade que a gente passa, viver com frio na barriga e depois morrer? Ou você nunca parou para pensar que às vezes a vida parece meio sem sentido? E aí a gente começa a correr de um lado para o outro, buscando encontrar sentido na vida, buscando encontrar na vida coisas que possam acalentar o nosso coração, para nos darem razão de viver. E a gente vai buscando essas coisas, às vezes até em coisas boas, né? A gente acha que a vida vai ter sentido quando a gente adquire uma profissão que a gente gosta, então a gente corre atrás de ser um bom profissional, daquilo que a gente sonha, para que a nossa vida tenha sentido. Afinal de contas, eu preciso ser alguma coisa nesse mundo. A gente acha que a gente vai encontrar sentido na vida através de um relacionamento amoroso, a gente acha que a gente vai encontrar sentido na vida através do engordar da nossa conta bancária, da nossa beleza física. A gente vai passando a vida buscando elementos que façam com que ela pareça menos caótica. E no texto que nós lemos, nós encontramos, por parte de Jesus, algumas respostas para que a gente possa pensar sobre como encontrar sentido na vida. Mas antes para a gente chegar nessas respostas, a gente precisa pensar o que estava acontecendo. Por que Jesus disse isso que ele disse no texto que a gente leu? Primeiro a gente vai ver que lá no início do capítulo 6, Jesus estava transformando os pães, multiplicando os pães. Lembra daquela música? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É aí, é essa passagem. Você canta muito bem, meu amor. 5 pães e 2 peixinhos. Tá, não? Até ali está bom. É aí, é esse texto. Precisa continuar. Jesus está com a multidão, de repente ele olha para a multidão e fala, tadinha, estão com fome. Crente, né? Ou não? Crente está tem sempre uma com fome que eu nunca vi. Vão alimentar, multiplica os pães e peixe. Quando multiplica os pães e peixe, o povo endoida. Multidão, minha filha, viu comida, o negócio ficou bonito demais. Almoço grátis. Uau, esse Jesus é bom, hein? Esse Jesus é bom. E aí eu vi que a massa começou a ficar alimentada, a massa começou a empolgar com esse Jesus que multiplica pão e peixe. O Império Romano está num miserê danado. O povo passando necessidade. Os impostos do Império Romano eram super abusivos. O César enfiava faca no povo até não restar o último gota de sangue. E se você achasse ruim, ele mandava te matar. De repente vem um cara que chega e multiplica pão e peixe, a massa ficou ensandecida. E aí a galera começou a gritar, fora Temer, não, fora César, fora César. Por quê? Porque começaram a achar que Jesus podia ser o cara da revolução. As Farc, as forças revolucionárias de Cafarnaum, começaram a se organizar. Eu estou floreando, mas é isso mesmo que aconteceu. Se você ver aí no texto, você vai ver que eles começaram a cogitar a possibilidade de declarar Jesus rei. Está aí, lá no finalzinho do texto. Eu aumento, mas não invento. Lá, no versículo 14 do capítulo 6. Ó. No finalzinho do texto, não, no meio do texto, né? 14. Olha lá, o 15. Sabendo que Jesus pretendiam proclamá-lo rei à força, o povo estava tão ensandecido que na hora, esse cara vai ser o nosso novo rei. Jesus falou, a revolução chegou. Revolução chegou. Aí Jesus falou assim, o que é isso? Não tem compromisso com essa doideira, não? Vou me retirar para eu orar. E aí Jesus vai para o monte orar. Vai para o monte orar porque ele vê que a massa está ficando animada. Não bastasse isso, aí Jesus vai lá, ora, passa a noite em oração, para poder acalmar o coração, de onde tudo aquilo aconteceu. Resolve pegar o seu barquinho,
Como Jesus não gosta de nada mais ou menos, a sua entrada é apoteótica, ele vai andando sobre as águas. Você acha o quê? Aí ele vai andando sobre as águas, atravessa para o outro lado, e a multidão descobre que ele atravessou. O que a multidão faz? Entra nos barcos e vamos atrás. Vamos atrás, que esse aí é o cara, vamos atrás dele. E aí a multidão vem todo, Jesus, Jesus, Jesus. Estou aumentando, mas não estou inventando. Chegaram lá a multidão. Jesus vira e fala assim, alto lá. Alto lá. Vocês estão fazendo aqui? Eu sei muito bem a intenção do coração de vocês. Vocês estão atrás de mim porque vocês me viram multiplicar pães e peixes. Está aí, a partir do versículo 25. Vocês me viram multiplicar pães e peixes. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não é esse tipo de pão que eu quero oferecer. Eu quero oferecer um outro tipo de pão. Vocês estão buscando sentido para a vida nessas coisas materiais que vocês me viram realizar. Mas o pão que eu tenho para oferecer para vocês é outro. Eu estou numa outra lógica. A vibe é outra. E aí a gente entra na nossa conversa hoje. Como é que Jesus nos ensina a encontrar sentido para a vida? Em primeiro lugar, a gente encontra sentido para a vida quando a nossa busca incontrolável termina em Cristo. Olha o que diz o versículo de número 35. Diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que Jesus está dizendo e ensinando para nós é: a sua busca termina em mim. O que Jesus está apresentando é que tudo o que você correr atrás, sempre vai ter algo a mais além daquilo. Por exemplo, citei o exemplo da viagem de férias. Quando você planeja uma viagem de férias, você pensa: agora eu vou ser feliz. Ô tempo bom, vou viver as férias da minha vida, até o dia que você volta. E aí quando você volta, você fica pensando o quê? Preciso de uma outra viagem de férias para solucionar esse vazio que ficou com a ausência dessa viagem que terminou. E você sempre tem algo a mais que você precisa correr atrás, algo a mais que precisa correr atrás para ter esse sentido. Só que Jesus está dizendo o seguinte: quando você chega em mim, não tem mais onde você ir. Quando você chega em mim, não tem mais nada para buscar. Quando você encontra o pão da vida, já não tem mais outro tipo de pão a lhe ser oferecido. O banquete sou eu. Não que as coisas que nós buscamos sejam em si ruins, mas o sentido está em encontrar Jesus e não fazer dele um meio para chegar a essas coisas que nós consideramos o fim. Porque a multidão, ela não queria Cristo, queria o pão que Cristo multiplicava. Jesus está falando, a lógica não é essa. Essa é a lógica dos ídolos. É no ídolo que você vai para que ele te leve àquilo que é o teu fim. É com o ídolo que você estabelece uma relação cuja lógica é: eu vou até você para que você me conceda um benefício que está para além de você. E se possível, eu vou até você levando uma oferenda para convencer você, meu ídolo, de que eu mereço receber essa tal bênção. Não que o pão fosse ruim, não que esse povo fosse passar agora a fazer sacrifício de fome. Mas eu estou querendo dizer que a nossa busca é incontrolável, porque a multidão está incontrolável, ela não entende o afastamento de Jesus, ela sobe em barco, ela atravessa o lago, porque ela precisa encontrar, ela está ávida. Não somos nós assim também? Sempre insatisfeitos. E quando a gente não entende que a lógica tem que ser outra, a gente não consegue encontrar satisfação nessas coisas que nós buscamos. Às vezes não encontra satisfação em nada. A gente quer amor. E a gente sai doido atrás de amor. Mas quando a gente não entende qual é a lógica de Cristo do amar, a gente vai buscando esse amor de forma equivocada. Porque a gente não se sente amado, a gente vai destruindo o amor das pessoas pelos outros. Ou você nunca viu isso? Gente que quer ser amado. Querer ser amado é uma coisa ruim? Não. Não. Mas como ele não se sente amado, ele fica com tanta raiva que ele tem raiva de quem ama o pastor Eliender. Então ele vai lá em alguém que ama o pastor Eliender e destrói o pastor Eliender para poder ele ficar se sentindo melhor. Já viu? Tem gente que vai buscando amor, busca sexo. Sexo é uma coisa ruim? Não. Claro que não. Né? Mas aí tem gente que para buscar sexo, para poder viver a sua sexualidade, vai buscando de forma objetal, tratando as pessoas como objeto. E aí transforma aquilo que é usando bom, as pessoas. aquilo que é divino, como por exemplo, amor, como por exemplo, sexo, como por exemplo, amizade, como por exemplo, até mesmo o próprio recurso,
as próprias riquezas, mas acaba transformando aquilo que pode ser abençoador em algo péssimo, em algo ruim, porque muda o foco. Aí aquilo que é abençoado, aquilo que é lindo, aquilo que é divino, se torna em algo banalizado. Está aí o período do carnaval que não me deixa mentir. As pessoas transformam, por exemplo, aquilo que é divino em algo que é totalmente banalizado. Por exemplo, por meio das relações sexuais, sem saber nem quem é. Gente, tem cada caso que você olha e você fala, não é possível. Uma pessoa como essa está vazia. Uma pessoa como essa está buscando o sentido da vida na coisa errada. E aí o que ela faz? Ela vai para uma festa, vai para um bloco, encontra alguém que acha, esse é meu número, é bonitinho, é legal, deve ser bacana, tá marombadinho aqui, tá malhando legal, cara, o peitoral tá bonito, tá ok, abdominal traçada, em alguns casos um gomo só, né? Abdominal traçada, tá tudo legalzinho, tá tudo bacana, poxa, vale a pena, tô aí, tô na área. E aí o que faz? Transforma aquilo que é divino, que não é ruim, em algo totalmente banalizado. E no primeiro encontro já vai para a cama com a pessoa. Nem sabe quem é, nem sabe a história, nem se tem doença, sabe? Está preocupado só em usar uma camisinha e esquece de todo o resto, de todo o mal para trás. Usar a camisinha em si é o mínimo detalhe, diante de todo o resto, diante de todo o problema que vai além disso, como por exemplo, um usar o outro, um transformar o outro em um objeto meramente para o meu prazer, para me satisfazer, é sair de uma relação vazia sem sequer saber o sobrenome com quem você transou, é sair de uma relação sem saber sequer se você está levando para casa algo além de uma noite de sexo, como um outro tipo de doença, e muitas vezes sai vazio disso, mas buscando sentido, do jeito e da forma errada. E ensandecidos, vamos buscando reconhecimento. Buscar reconhecimento é uma coisa ruim? Não, quem não quer ser reconhecido? Esse cântico que te fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, conversa fiada. Todo mundo quer reconhecimento, toda mãe quer que o filho agradece, mãe, você é uma mãezona maravilhosa, linda, te amo, ou não? Todo mundo que estudou para o vestibular espera passar. Tá, e quer receber um parabéns depois. Esse negócio de não querer ser reconhecido por ninguém, conversa fiada. A gente precisa receber, é uma coisa boa. Mas às vezes para receber reconhecimento, porque esse é o nosso fim, porque a nossa lógica não mudou, a gente vai buscando qualquer forma de reconhecimento. Nem que para isso eu precise compor uma música lixo, que ridiculariza uma situação extrema de violência no Rio de Janeiro. Que graça tem? Que graça tem. Sabe por que a gente ri? Porque a gente não sabe o que é a realidade de uma favela que vive com tiroteio. Você não sabe, eu não sei. Por isso que a gente acha graça de uma música como Que Tiro Foi Esse? Porque a gente não sabe o que é que você está em casa desesperado, se uma bala perdida pega teu filho. Mas aí o reconhecimento é o que eu preciso, então não importa, eu faço uma música qualquer, para poder soltar um jargão bobo aí, banalizando a história de dor de milhões de pessoas que estão nas favelas do Rio de Janeiro, que por sinal está vivendo uma guerra civil, o que está acontecendo no Rio, irmãos, é um desastre. Absurdo. Tem graça, criança está debaixo de tiro? Não tem. Mas agora virou jargão, todo mundo está falando, que tiro foi esse, que tiro foi esse. A mulher está tendo o quê? Reconhecimento. É ruim ter reconhecimento? Não, mas a gente vai buscando de qualquer jeito. Você quer ser respeitado na sua casa, ser respeitado é uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas você às vezes quer colocar respeito impondo no grito, na violência, na agressividade, para que sua mulher, seus filhos, seu esposo, sua avó, sua sogra, chega pisando em ovos com você, senão você estoura. Você quer ser respeitado difamando as pessoas, para que as pessoas tenham medo da sua difamação. Então a gente vai construindo uma lógica de sentido de vida, que se não encontra Jesus para mudar a lógica, nada disso tem valor. Porque quando você encontra Cristo, e aí a sua lógica é moldada à vida de Deus, então você entende que é amar. Então você pode desfrutar de amor, de sexo, de reconhecimento, de respeito, porque você chegou nele. E porque você chegou nele, a sua satisfação foi preenchida. É por isso que ele fala que ele é pão. Essa fome insaciável que a gente vai doido querendo encontrar em algum lugar, passa. Eu tenho um Deus que me ama, eu não preciso pisar nas pessoas para ter valor, eu não preciso prejudicar o outro para me sobressair, eu não preciso usar a menina, usar o menino para achar que eu sou uma pessoa
benquista, para que me desejem. Eu não preciso passar a perna nos outros para ter dinheiro. Eu tenho Jesus, porque eu cheguei nele, eu não preciso chegar mais em lugar nenhum. Mas se Ele permitir que eu desfrute de amor, de sexo, de dinheiro, de respeito, então sim, tudo isso vai fazer sentido para mim. Só que o problema é que essa deturpação, ela não é algo que acontece fora desse ambiente que você está. Aqui no nosso meio, no nosso ambiente, de pessoas que aparentemente seguem a Jesus, porque afinal de contas nós estamos aqui porque a gente segue a Jesus. A gente quer ouvir uma mensagem que fala sobre Jesus. E ainda assim termina um culto como esse, e às vezes a gente sai e não muda nada. Porque transforma, inclusive o culto, num ambiente de buscar sentido, e não num ambiente de real adoração. Queridos, quando a gente vê a história de Jesus, e Ele nos apresenta, ou se apresenta como pão, Ele está nos dizendo, dentre outras coisas, de que Ele é aquele que realmente nos alimenta. O que te alimenta? O que te alimenta é aquilo que te domina. O que te alimenta é aquilo que você dedica a maior parte do seu tempo. Existem pessoas que dizem que a família é muito importante, mas são muito mais alimentadas pelo trabalho. Existem pessoas que vão dizer que Jesus é importante. Ai, Jesus é o meu pão. Jesus é tudo que eu tenho. Você orou hoje? Você sequer leu a Bíblia? Você buscou a Ele em algum momento? Que importância é essa? Imagina eu dizer para minha esposa o seguinte: meu bem, eu te amo muito. Você é a mulher da minha vida. Isso é verdade, viu? Você é a mulher da minha vida. Não vivo sem você. Tudo que eu tenho, que Deus me deu, a porção da graça de Deus na minha vida, nesse mundo, está em sua pessoa. Que lindo. Ela não pode rir. Eu não posso rir. Tirei outra pinta, irmãos, mereço. Tá bom, fecha parênteses. Aí eu estou namorando com ela, faço uma declaração dessa e digo: mas eu não quero relacionamento com você não. Eu te acho tudo isso, te acho tudo especial, tudo isso, mas eu não quero um relacionamento com você não. Fica com a sua vida, que eu fico com a minha. É assim o relacionamento de muita gente que se diz crente. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, isso é tudo para mim. Jesus, eu levanto as minhas mãos diante da tua presença. Jesus, eu me ajoelho para orar, mas sai daqui e diz: eu não quero relacionamento com isso não. Lá na igreja eu quero, mas fora, no meu trabalho, quem manda sou eu. Na minha casa, quem manda sou eu. Não se mete não, Cristo. Querido, a mensagem de Jesus para nós é uma mensagem que nos transforma para além do culto. Se a mensagem de Jesus for uma mensagem apenas para dentro de culto, é uma mensagem de religião meramente fria e burra. A mensagem de Jesus é uma mensagem para além do culto, é uma mensagem que tem que fazer sentido para a gente, quando o culto acaba, quando a gente diz amém, quando pega o carro no estacionamento, ou na rua, que é o nosso caso, e vai para casa. Essa mensagem só faz sentido para nós quando ela é colocada em prática, depois que o culto acaba. Jesus é o seu pão, faça dele o seu pão de verdade, não apenas agora. Mas como é que a gente encontra sentido para a vida? Jesus nos dá uma outra dica. Quando a gente consegue vencer a barreira do que é material, para entrar naquilo que é transcendente. Olha o versículo 36. Ele diz: o pessoal está vindo querendo comidinha. Jesus fala: não, eu sou o pão da vida, vocês estão atrás do pão errado. Mas o versículo 36 diz: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creram. Sabe, esse povo estava tão perto de Jesus, podia tocar, coisa que eu não posso hoje. Podia tocar, mas não creram. Eles não conseguiam romper a barreira daquilo que era material, para entrar no que era transcendente. Eles não conseguiam ver além daquilo que estava nos olhos deles, das suas necessidades imediatas, para entender que existem realidades espirituais, que estão para além da nossa compreensão. Eu acho que nós temos vivido hoje dias, obviamente diferentes, porque não posso dizer que havia racionalidade, tal qual nós compreendemos a racionalidade hoje, nesse tempo histórico. Mas nós vivemos um tempo onde a grande ameaça à fé, seja ela qual for, inclusive a cristã, é o fato de que nós somos extremamente racionais. Nós queremos explicações racionais para absolutamente tudo, e a fé, ela não se prende a explicações lógicas, a fé, ela é ilógica. A gente quer que expliquem a Deus os seus mínimos detalhes, como se nós fôssemos capazes de compreender a mente de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Não tem como.
A gente não consegue penetrar e se permitir viver essa dimensão da vida humana que é a espiritualidade e a transcendência. A gente vem para a igreja, a gente quer explicação teológica para tudo, a gente quer saber por que Noé não botou dinossauro na arca. Quer saber como é que foi possível o dilúvio. Narrativas que não estão preocupadas em nenhum momento com cientificidade, porque não existe ciência no mundo antigo, não existe ciência quando esse livro foi escrito. Mas a gente quer hoje explicação científica para tudo, a gente quer que faça sentido. Mas como é que foi que isso aqui aconteceu? Como é que Jesus multiplicou os pães? Não sei, foge a lógica, foge a racionalidade, eu não consigo compreender, está para além de mim. E a espiritualidade não depende necessariamente de racionalidade alguma. Se a gente ficar buscando sentido na fé, querendo explicações racionais, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, nós vamos nos decepcionar. Não tem. A gente precisa exercitar um outro lado da nossa vida humana, que é a nossa espiritualidade. A transcendência. Jesus falou, vocês estão me vendo aqui, mas o que eu sou vocês não estão vendo. Talvez eu pudesse dizer hoje, uma palavra parafraseando Jesus, vocês estão querendo explicações lógicas, mas aquilo que eu sou, vocês não enxergam. A fé foge à lógica, meu irmão e minha irmã. A fé foge à razão. E a gente precisa aprender a mergulhar nessa dimensão da vida humana. A gente precisa aprender a pedir a Deus, Senhor, me dê uma experiência com o sobrenatural, com aquilo que eu não explico. Mas hoje nós queremos explicação até para as experiências sobrenaturais que nós temos com Deus. Será que pode? Será que ela pode orar desse jeito, gente? Será que Deus está aceitando essa oração? Afinal de contas, Deus não é surdo. Ou então, será que Deus está surdo de tão alto que ela está falando? Ou será que Deus está ouvindo de tão baixo que ela está orando, ou que Ele está orando? A gente cria tanto caso. E eu vou te falar a verdade, a gente perde tempo com umas besteiras, com discussões tolas. Aliás, às vezes a gente vai para o seminário e gasta um tempo enorme resolvendo aquilo que não se resolve, correndo atrás de resposta que você nunca vai achar. Só que aí você chega na vida ministerial e descobre que tudo aquilo que você aprendeu no seminário é mera teoria, porque lidar com gente você não aprende no seminário, você aprende com a vida. É bem diferente. Aí você sai do seminário com aquela discussão, não, Deus escolhe pessoas para ir para o céu, escolhe pessoas para ir para o inferno. Aí não, é a pessoa que escolhe ir para o céu, a pessoa que escolhe ir para o inferno. Aí os dois brigam, cada um abre uma igreja, coloca o nome numa placa denominacional e vai ser feliz para sempre pregando daquele jeito. Besteira. Nós somos um povo dividido. Gente, não tem um povo nesse país mais dividido que o povo evangélico. Não tem, infelizmente, essa é uma dor, é um câncer para a gente. Não tem um povo mais dividido que o povo evangélico. E por que a gente é dividido? Se a gente diz seguir o mesmo Jesus, que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e vai voltar para nos levar com ele, se nós dizemos as mesmas coisas, o que nos divide? As besteiras que nós pregamos e damos o nome de doutrinas. Um monte de besteiras que a gente cria caso entre uma denominação e outra. E às vezes você vai fazer uma reunião de evangélicos e tem denominação que diz, não, eu não participo da roda dos escarnecedores. E ainda se acha santarrão. Às vezes nós somos tão divididos e o exemplo que a gente dá é péssimo por sermos divididos assim. Nós estamos dentro de uma igreja e cada um tem direito de pensar da forma como quiser pensar, porque cada um é livre diante de Deus para ter a sua fé, mas às vezes a gente quer a imposição. Você tem que pensar como eu penso, porque afinal de contas é assim que você tem que pensar. E a gente se divide também. Sabe, irmãos, se nós gastássemos toda a nossa energia para levar o reino de Deus a quem não tem o reino de Deus, para levarmos paz, justiça e alegria no Espírito Santo a todos os que precisam, queridão, queridona, o nosso país ia ser bem mais diferente. Nosso país ia ser totalmente transformado. Nosso país ia ser muito mais cheio de gente de caráter do que cheio de placa de igreja diferente. Porque, infelizmente, dizer-se crente também não quer dizer-se cheio de caráter. Aliás, abrindo um parêntese, ano de eleição, você vota em quem tem caráter, não é porque diz que é crente, não é porque diz que é católico, não é porque diz que segue uma religião, vote em quem tem caráter. Conheço ateu que tem caráter, conheço crente que não tem caráter, conheço ateu que não tem caráter e conheço crente que tem caráter também. Então analisa bem isso antes de tomar suas decisões.
Por fim, Jesus nos dá uma pista para a gente encontrar sentido na vida, quando a gente percebe que nossa vida aponta para algo além dela. Olha o que ele diz aí nos versículos 38 a 40. Ele diz assim: pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, e mergulhar na dimensão do transcendente, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A doutrina da vida eterna, do céu, é uma fé também, da nossa experiência cristã, que também foge à lógica. Porque nós, cabeça de pós-modernidade, modernidade ainda, do século XXI, a gente quer uma explicação racional. Como é que você prova que tem céu? Não provo. Mas a nossa pergunta hoje não é como provar, é como encontrar um sentido para a vida. E Jesus nos dá uma pista, você pode aceitar ou não. Você encontra sentido para a vida quando você percebe que há algo para além dela. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que diz assim, que se eu não encontro nessa vida nada que me preencha plenamente, eu só posso concluir que eu fui feito para uma outra existência. Se a gente não encontra nessa vida nada que possa nos assegurar de que ela faz sentido, talvez seja porque o sentido dela seja em outra existência. E isso tem confortado o meu coração, meu irmão, minha irmã. Isso tem dado sentido para o meu viver. Saber que eu passo aqui situações, mas que há uma vida eterna que me espera. Há um lugar melhor que me espera. Analisa, mas por quê? Não sei. Mas se Deus queria criar o céu, por que Ele não criou o céu de uma vez? Faço a menor ideia. Quando eu chegar lá, eu pergunto para Quando ele. chegar lá, eu pergunto. Eu espero que Se você Ele chegue quiser me primeiro que eu. responder também, porque Deus é Ele, não sou eu, nós também hoje temos esse problema, né? Eu acho que a gente acha que nós é que somos a divindade e que a divindade precisa nos dar muitas explicações. Verdade. Eu tenho consciência, a minha fé é que Ele é Deus, eu sou nada, eu sou pó. Eu não tenho o direito de perguntar para Ele. Mas Ele ainda tolera quando eu pergunto, porque Ele é muito bom, né? Então Ele tolera os meus questionamentos. Mas Jesus nos fala, olha, o sentido para a vida está em pensar que vai haver uma outra vida. E é interessante que a gente está vivendo um momento, mesmo na mensagem desse evangelho puro e simples, a gente está complicando aquilo que é simples e a gente está sujando aquilo que é puro. A mensagem do evangelho puro e simples é: sim, existe esperança para nós numa vida pós-morte. É uma mensagem que Jesus nos deixou e que a gente decide acreditar nisso ou não. Só que hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho que busca o céu, não é verdade? Ou busca uma bênção logo em vida, e nem sempre ela vem. Busca uma vida como se nós não fôssemos viver nenhum problema aqui. Gente que às vezes diz assim: fulano está doente porque tem certeza que é pecado. Pode orar que está cheio de demônio. Essa pessoa que diz algo parecido é alguém cruel, pecaminosa, fria. Alguém que é infeliz e se tornou infeliz por meio de uma religião infeliz. E não prega o evangelho puro e simples de Cristo Jesus, mas prega qualquer outra coisa menos o evangelho de Cristo Jesus. Ah, pastor, está acontecendo problema na empresa? Ah, está acontecendo problema na empresa porque não vigiou. Não vigiou. E aí realmente vem o devorador e acaba com a empresa. Ah, pastor, está passando com problema no casamento? Está passando problema no casamento porque não orou. Aliás, eu adoro uma experiência que a Anelisa contou uma vez, e oração é algo que a gente precisa ter. Aliás, nós estamos, esses 5 dias agora, de hoje à quinta-feira, numa campanha de jejum e oração na nossa igreja. Mas existem coisas que não é oração, existem coisas que é ação realmente. Uma mulher procurou a Anelisa falando: vivendo um problema difícil, meu casamento, tanta luta, já paguei o preço, 7 horas da manhã eu vou para a igreja, eu fico lá até meio-dia, chego em casa, faço o almoço do meu marido, volto para a igreja, fico lá até 10 da noite, chego em casa, tomo um banhozinho e vou dormir. Aí a Anelisa falou: para de orar, irmã, vai viver a sua vida junto com a sua família, dedica a sua casa.
Para só de entrar na teoria. A gente acredita em céu, irmãos, porque céu é real. É uma ação de fé pós-morte? Óbvio que é. Mas eu sinto como se uma presença celestial na minha vida, em momentos, por exemplo, quando eu estou na minha família. Às vezes eu estou em casa com os meus filhos, com a minha esposa, e eu sinto, gente, se o céu é tão bom, tão bom, tão bom, eu realmente quero ir para lá, porque esse pedacinho que eu estou sentindo aqui, só pode ser algo vindo do céu. O céu ele é real, quando a gente entende que essa nossa lógica deve ser a lógica do céu aqui na terra. Como, por exemplo, imagine você que Jesus viesse hoje passar uma semana na sua casa. O quão em casa ele se sentiria se passasse uma semana dentro do seu apartamento ou dentro da sua casa? A sua casa é um ambiente de paz, a sua casa é um ambiente de alegria, a sua casa é um ambiente de respeito, de compreensão. Então você vive uma porção do céu na terra. Você vive um pedacinho do céu na terra. Viver na expectativa do céu, como já foi falado na hora do ofertório, não é ter a expectativa de andar de Ferrari e de Lamborghini, mas é ter a expectativa de ter sentido de vida. Quando a gente vive na lógica cristã, a gente entende que morte não é fim, não é encerramento. A gente entende que morte é apenas uma passagem para a eternidade. Estava esses dias vendo um vídeo do Leandro Carnal, gosto muito de algumas coisas que ele fala, e nesse vídeo ele estava respondendo a uma pessoa que estava ouvindo uma das palestras dele, e que na ocasião citou um texto bíblico para poder ele comentar. Citou Paulo, eu acho, né? E aí o Leandro Carnal disse assim, olha, eu tenho uma profunda inveja de quem tem fé. Eu não tenho, e vocês sabem disso. Eu não vejo, não consigo crer que haja nada para além da existência física, biológica. Eu creio na ciência, mais ou menos com essas palavras. Mas eu me sinto invejando, sinceramente, ele falou, falo isso sinceramente. Está aí no vídeo dele na internet, você pode procurar. Quem tem fé? Porque quando eu perco alguém, não me consola saber, por exemplo, que ela vai estar num bom lugar, que eu vou me encontrar com essa pessoa um dia. Eu não tenho consolo nenhum. Quando alguém morre, morreu. Quando alguma coisa acontece de errado na minha vida, eu não tenho essa sensação de que tudo que acontece tem um propósito, que tem um ser superior que está cuidando de mim, que ainda que eu não entenda o que está acontecendo agora, ele está escrevendo a história de um jeito que vai dar legal para mim no final. Eu não tenho essa sensação. Respeito e invejo, mas não tenho. De fato, a gente não pode provar nada disso. Ele tem razão. A gente não pode provar que quando as coisas dão erradas para nós, Deus está no controle. Não posso provar. Eu não posso provar que quando alguém morre, um dia eu vou me encontrar. Não posso provar. E quem é muito racional não dá conta de entender isso. Eu não posso provar que tudo que acontece na nossa vida está nas mãos de Deus. Não posso provar. Mas a nossa mensagem aqui nessa noite não é aquilo que nós podemos provar. É aquilo que pode dar sentido para nós. Até porque, se você buscar num cientista, dizia ele nesse vídeo, uma resposta para a morte, ele vai dizer, é porque as células que se juntam e algumas células cancerígenas contaminam todo o sistema imunológico e a pessoa vem a óbito e vem a decomposição, e isso não dá a nós nenhum sentido. E ele dizia que na fé, você tem um sentido maior, existe algo para além daqui. Querer racionalizar a fé é algo que não tem jeito. Fé e razão são coisas que não se chocam. Se eu preciso de provas para saber que o céu existe, eu não preciso de fé. Se eu preciso de ciência para me provar que o céu existe, eu não preciso de fé. Se eu precisar de uma ciência que me prove que Jesus vai voltar, eu não preciso de fé, eu preciso da razão. A fé é aquilo que foge à lógica, é exatamente aquilo que não se explica, e é exatamente porque não se explica, é que a gente precisa ou decide acreditar pela fé em coisas como a vida após a morte.
em coisas como há céu para nós. Eu sei que a vida às vezes é meio montanha-russa, sabe? Parece que não tem sentido. Mas Jesus nos convida a encontrar sentido. Encontrar sentido terminando nossa busca nele, encontrar sentido experimentando aquilo que transcende a existência, encontrar sentido entendendo que essa vida é só um ensaio para uma outra vida. Sabe qual que foi o resultado disso? Quando Jesus anuncia? Aquelas pessoas que antes Estavam ensandecidas, queriam fora declará-lo César. rei, estavam atrás do pão, e quando Jesus traz esse discurso, mais à frente os versículos vão dizer, duro esse discurso em Jesus. E a Bíblia vai nos apresentar algo como, por exemplo, o que está escrito no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, não é seguidor qualquer, discípulos, voltaram atrás e deixaram de seguir a Cristo. A motivação estava errada. Porque a gente ainda está querendo buscar sentido em todas essas coisas. Como você tem buscado sentido para a sua vida? Em quê? Você tem fome de quê? Sede de quê? Pelo que a sua busca é insaciável, incontrolável, você vai, eu preciso disso. O que te tira o sono, o que te tira a paz, o que te tira a alegria, porque você não tem? Jesus convida você a encontrar sentido nele nessa noite, e a experimentar uma nova lógica de vida, regada pela compreensão dele, do seu amor, da sua vida e da sua graça.